Irmãos, nós começamos já há algumas semanas, alguns meses, né? A gente já está no segundo mês dessa série de mensagens, Ser e Pertencer. Nós estamos expondo a carta de 1 Coríntios e nós estamos falando sobre o desafio de ser e pertencer à Igreja de Cristo. Existe um conceito um pouco distorcido a respeito do que é ser igreja. Muitas pessoas usam essa ideia, que é real, como um pretexto para não pertencer à igreja. Eu sou a igreja, logo eu não preciso de uma comunidade. Mas o que nós temos visto, através da palavra de Deus, é que, na verdade, nós só somos a igreja porque nós pertencemos a uma comunidade de fé. E, olhando para a igreja de Corinto, nós estamos refletindo sobre alguns desafios que aquela igreja enfrentava, que são comuns a nós hoje também. Mesmo sendo uma igreja com muitos problemas, uma igreja que enfrentava grandes desafios, nós podemos olhar para essa igreja e tirar algumas lições preciosas, importantes para nós. Aquela igreja, ela estava com muitos problemas, mas esses problemas são frutos de desafios que nós também enfrentamos. O que nos difere em relação à igreja de Corinto é a forma como nós, talvez, estejamos lidando com esses desafios. E por isso que é importante a gente sempre olhar para esse texto e nos enxergar como aquela comunidade de fé do primeiro século. Enxergar os desafios que aquela igreja enfrentou e como nós estamos enfrentando esses mesmos desafios nos dias de hoje. E na semana passada a gente viu que aquela igreja enfrentava o desafio do pecado. Como qualquer igreja, em qualquer tempo, o pecado sempre vai ser um desafio para a igreja. O apóstolo Paulo, ele ilustra, no capítulo 5, como nós vimos na semana passada, o pecado como um fermento, que afeta toda a massa. Que pecados individuais, que ninguém quer lidar, em algum momento se tornam pecados que todos terão que lidar. O apóstolo Paulo, ele fala isso para aquela igreja. E nós vimos que o pecado individual é como uma infecção, por exemplo, numa pequena parte do corpo, num dedo, por exemplo. E quando esse pecado ele não é tratado, é como se houvesse uma falha no sistema imunológico que infectasse todo o corpo. Mas assim como quando nós temos um problema, uma infecção, há um tratamento. A Bíblia aponta o tratamento para o pecado também. Mas nós vemos que acontece exatamente da mesma forma. Quando nós tratamos uma infecção com medicamentos e essa infecção não responde a isso, a medida mais extrema e às vezes necessária é ter que amputar essa pequena parte. Foi o que nós vimos ali, o apóstolo Paulo aconselhando aquela igreja diante de um pecado tão escandaloso que estava acontecendo. Um homem tinha se envolvido intimamente com a esposa do seu pai, com a sua madrasta, e se recusava a se arrepender. E hoje, nós vamos ver mais um problema moral daquela igreja, fruto da sua impenitência, que uma coisa está ligada com a outra. Os problemas, aquela igreja sofria muitos problemas morais no meio dos seus membros, não porque aquelas pessoas eram piores do que a gente, mas porque aquela igreja tinha se tornado uma igreja muito licenciosa, uma igreja muito conivente com o pecado, omissa no tratamento do pecado com os seus membros. Por isso eu te convido a se colocar de pé, a gente vai ler 1 Coríntios 6, do versículo 1 ao versículo 11, onde o texto bíblico narra mais um desafio que aquela igreja enfrentava. A palavra de Deus diz assim, o texto vai ser projetado também, caso você esteja sem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar nas TVs. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar coisas mínimas?
Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra o outro irmão, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações um contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode se assentar. Nós vemos Paulo aqui indignado com o fato que estava acontecendo dentro daquela igreja. Havia um litígio entre dois irmãos. Dois irmãos, eles estavam com uma disputa judicial. Um irmão levou o outro ao tribunal por conta de uma dívida, de um problema financeiro. Não se sabe exatamente se era uma sociedade, se era uma herança, mas o fato é que o texto aponta para uma disputa judicial que estava causando prejuízo a uma das partes. E a parte ofendida estava cobrando na justiça algo que o outro irmão lhe devia. Uma disputa no tribunal público da cidade de Corinto por conta de uma questão financeira. E a gente precisa observar alguns aspectos históricos para a gente entender melhor o que o texto está falando. A primeira coisa que eu gostaria de explicar para vocês a respeito de como funcionava o sistema jurídico daquela época, especificamente naquela região, na cidade de Corinto, é que o tribunal de Corinto era um tribunal extremamente corrompido. Ele é conhecido pela sua corrupção, composto por juízes que recebiam suborno, que julgavam injustamente, que eram extremamente parciais por conta de questões de vantagens financeiras e políticas. Ou seja, graças a Deus que hoje em dia a gente não vê esse tipo de coisa, né? Enfim. Mas lá, aquele tribunal era conhecido por isso. Qualquer semelhança com os tribunais dos dias de hoje é mera coincidência. Mas era um tribunal conhecido por juízes corruptos. Aquele tribunal, outra característica do tribunal, é que aquele tribunal era um tribunal para causas cíveis. Casos criminais, como assassinato, enfim, abuso, essas causas eram levadas para Roma. As pessoas não eram julgadas ali em Corinto. Esse tribunal era especificamente para questões como essa. Outra questão, outra característica do contexto é que aquele tribunal ele era público. Hoje em dia, não sei quantos de vocês que, claro, aqueles que não atuam, como advogados, enfim, defensores públicos, já participaram de um julgamento. Mas, naquela época, esse tribunal, especificamente, ele era aberto. A sociedade frequentava ali o tribunal. Eles iam lá, está tendo uma causa, vamos lá, vamos assistir. E as pessoas assistiam. Quem estivesse passando na hora, quisesse entrar e quisesse assistir, podia assistir aquela audiência. Então, qualquer ação movida, qualquer litígio, qualquer ação que era movida, qualquer audiência, ela poderia ser vista por toda a cidade, por toda a sociedade. E o que acontecia? Um número grande de pessoas assistia, e o que acontecia ali dentro do tribunal era de conhecimento de toda a cidade, porque um passava para o outro. Todo mundo comentava. Quando havia uma audiência, naquela semana,
o assunto da sociedade, da cidade na época, era o que tinha acontecido exatamente no tribunal. Por causa dessas características, muitas pessoas decidiam resolver os seus conflitos de outra forma. Eles resolviam por mediação. Como que isso acontecia? Pessoas capacitadas, que eram sábias, elas juntavam as duas partes e tentavam entrar em um acordo, mediavam um acordo para as duas partes. Para quê? Para que aquele caso não fosse a público e não fosse julgado naquele tribunal que não somente trazia uma certa vergonha para as partes envolvidas, como também as pessoas não tinham garantia nenhuma de sair de lá com uma solução justa, porque os juízes da cidade de Corinto não eram confiáveis. Então, havia essa segunda alternativa oficial, que era a mediação de conflitos. Muitas pessoas escolhiam esse caminho antes de ir para o tribunal. Na maioria das vezes, através dessa mediação, as duas partes conseguiam estabelecer um acordo justo para resolver aquela questão. Diante de todas essas características, Paulo começa então a fundamentar a sua defesa em relação ao que a igreja de Corinto deveria fazer naquele caso específico, onde um irmão estava movendo uma ação contra o outro irmão. E Paulo, ele fundamenta isso não somente como uma opinião pessoal, mas ele fundamenta doutrinariamente, ele olha para a palavra de Deus e aponta um caminho que aquela igreja deveria ter optado para que aquele caso não estivesse acontecendo, para que aquele julgamento público não estivesse ocorrendo. O que a gente percebe aqui, não somente nesse caso, mas em toda a palavra de Deus, que homens como Paulo nunca estabeleciam uma solução a partir simplesmente de opiniões pessoais, a partir daquilo que ele achava. A prática estava alinhada com a doutrina, porque toda prática sem doutrina vira pragmatismo. O pragmatismo é aquilo que eu faço, o certo é determinado por aquilo que funciona. Mas quando eu entendo que há valores que não são relativos, como verdade, bondade, justiça, e isso vem antes, a coisa muda de figura. Porque quando eu entendo que valores como verdade, justiça, bondade não são relativos e precisam vir antes do que funciona ou não, eu estou disposto, inclusive, a optar por um caminho que talvez não seja, na prática, mais vantajoso para mim. Porque eu entendo que antes de optar por aquilo que é mais fácil, por aquilo que funciona, eu preciso escolher aquilo que é certo. E Paulo, ele fundamenta a solução, aquele caso, não simplesmente numa opinião pessoal, mas no que a palavra de Deus, no que Deus se revela através da sua palavra, o que Deus esperava que a igreja fizesse. E nos versículos 2 e 3, ele começa falando sobre a identidade em Cristo, que nós temos e que aqueles irmãos precisavam ter a consciência que tinham também. Ele fala que nós somos filhos de Deus e que nós não passaremos pelo juízo. Pelo contrário, estaremos ao lado de Jesus, que estará sentado no trono do tribunal do mundo, julgando o diabo e o mundo. Aí você vai me perguntar, como assim nós não estaremos no juízo? Irmãos, nós estaremos no juízo, não para sermos julgados. Quando a gente compreende o Evangelho, a gente entende que nós somos salvos não pelas nossas obras. Se fôssemos salvos pelas obras, o que aconteceria? Nós também estaríamos ali no banco dos réus, para ser julgado. E na hora do juízo, a gente seria julgado. E o que iria acontecer? Todos nós estaríamos condenados. No livro de Tiago, na carta de Tiago, vai falar que se a gente tropeçar em um só preceito da lei, nós já desobedecemos ela toda. Não há um inocente sequer. Por isso, não tem como a espiritualidade cristã
ela não é meritocrática. Ela não é assim, uma balança entre aquilo que eu faço de bom e o que eu faço de ruim. Se aquilo que eu faço de bom pesa mais do que eu faço de ruim, eu vou passar. Não é assim que funciona. A própria palavra de Deus diz que se a gente tropeçar em um só item da lei, a gente já está condenado. O nosso tribunal, ele foi feito na cruz. O nosso julgamento foi feito na cruz. Cristo, que foi o único que passaria ileso desse julgamento, porque foi o único que não cometeu pecado algum, esse foi condenado no nosso lugar. Nós não teremos uma anistia dos nossos pecados. O que nós temos é o quê? A nossa culpa sendo creditada em Cristo, e a vitória de Cristo na cruz, a justiça de Cristo sendo creditada a nós, que estamos nele. Logo, no julgamento final, nós estaremos ao lado do justo juiz. Nós já fomos absolvidos mediante ao sacrifício de Jesus na cruz. Embora não sejamos inocentes, fomos declarados inocentes pelos méritos de Cristo. É disso que Paulo está falando. Vocês vão julgar Satanás e o mundo. Vocês vão estar do lado do justo juiz, no juízo final, e não são capazes de julgar uma coisa pequena como essa. Paulo, antes de ser prático, ele é doutrinário, ele é teológico, ele relembra aqueles irmãos de quem eles são, ele relembra aqueles irmãos da sua identidade em Cristo. E isso precisa acontecer conosco também, meus irmãos. Nós precisamos nos lembrar todos os dias quem nós somos em Cristo, aonde nós estaremos. Nós precisamos ter a consciência de que somos pecadores, mas precisamos ter a consciência também que Cristo nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Somente tendo a consciência de quem nós somos em Cristo, se lembrando do Evangelho dia após dia, nós conseguiremos lutar e vencer essa luta constante contra o pecado que todos nós enfrentamos. O que Paulo está falando é que nesse tribunal, no juízo final, só existe um veredito, a condenação. Por isso, nós não seremos julgados. Nós, na verdade, já fomos. Nós já fomos inocentados mediante o que Cristo fez. A justiça de Deus já foi creditada a nós, porque a ira de Deus foi depositada no Filho de Deus, naquele que era inocente. Mas no tribunal final só há um veredito, a condenação. Nós, justificados em Cristo, já fomos absolvidos, mediante aquilo que Cristo pagou na cruz por nós. A justiça foi satisfeita. E por isso, não enfrentaremos esse julgamento, que será terrível para aqueles que não estão em Cristo. Mas para nós, que estamos em Cristo, será um dia maravilhoso. Porque a palavra de Deus diz que não há nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo. Não há mais acusação. A dívida, ela foi cancelada. É isso que a Bíblia diz. Então, se você está aqui e talvez você tenha levado até hoje a sua vida tentando se relacionar com Deus através dessa balança, e você se encontra cansado, sobrecarregado, não aguenta mais, porque você fica o tempo todo tentando equilibrar essa balança a partir da força do seu próprio braço. Eu quero te dizer que você precisa depositar a sua esperança em Jesus Cristo, porque você jamais vai conseguir desenvolver um relacionamento com o Deus, Criador dos céus e da terra, a partir da sua própria força. Você só vai conseguir se relacionar com Deus se você confiar naquilo que Cristo fez por você. E somente a partir dessa confiança, de fato, você vai conseguir lutar e vencer a presença do pecado constante na minha vida, na sua vida. E Paulo usa esse argumento para afirmar o seguinte: se vocês hão de julgar Satanás e o mundo, como que vocês não conseguem resolver um problema entre vocês? Por isso,
razão da indignação de Paulo. Paulo, ele está indignado, porque aquilo ali estava acontecendo. Como era possível estar acontecendo aquilo ali, no meio de uma comunidade de santos, de pessoas que têm a sua identidade em Cristo? Ainda por cima, porque a cultura oriental era muito baseada em honra e desonra, não somente naquilo que é certo e errado. Por isso, um tribunal público era motivo de desonra para ambas as partes, quanto mais para dois membros da Igreja de Deus. Por isso a indignação do apóstolo Paulo. Talvez hoje em dia a gente já esteja com a mente mais cauterizada, porque até mesmo aquilo que é certo e errado não é tão valorizado, quanto mais a honra e a desonra. E Paulo então admoesta aqueles irmãos para o fato de que eles estavam constituindo juízes corruptos para julgar santos. E como a gente falou, santo não é uma característica a partir dos nossos próprios feitos, mas é uma condição mediante ao que Cristo fez por nós. E que, na verdade, o que nós chamamos de santidade é uma resposta ao fato que já somos santos. É uma coerência para a nossa nova identidade em Cristo. Só que, da mesma forma que a elite de Corinto não aceitava a igreja, essa elite também não era aceita, ou pelo menos não deveria ser aceita pela igreja. Porque a cidade de Corinto era uma cidade que possuía valores completamente invertidos em relação ao que a palavra de Deus propõe. Valores completamente invertidos em relação ao plano perfeito de Deus para nós. A indignação de Paulo estava baseada em alguns aspectos. E eu gostaria de elencar eles aqui para vocês. O primeiro deles, Paulo estava indignado pela incapacidade da igreja em promover conciliação. Essa talvez seja a principal razão da indignação de Paulo. Paulo não estava indignado somente pelo fato de um irmão estar devendo ao outro. Ele estava ainda mais indignado com a incapacidade da igreja de promover conciliação. Da mesma forma que a gente viu na semana passada, Paulo ele não estava indignado somente pelo fato de um filho tendo relação íntima com a própria madrasta, mas com a apatia da igreja diante de um pecado tão terrível. Nesse caso, Paulo ele mostra uma indignação para essa incapacidade. O que Paulo fala aqui é que naquela igreja não havia ninguém que pudesse servir aqueles irmãos e resolver aquele caso. Que aquele caso ele poderia ser mediado dentro da própria igreja. E isso, de alguma forma, desconstrói a ideia moderna de que a igreja é um lugar que você simplesmente frequenta. Que culto é algo que você vem para consumir. Aqui nós vemos o aspecto comunitário da igreja, como uma família que se ama. O que acontece quando dentro da sua casa há um conflito entre irmãos? Qual pai, qual mãe consegue ficar indiferente a um conflito dentro da sua própria casa? O que nós vemos aqui é Paulo falando que é responsabilidade da igreja mediar questões pessoais entre membros de uma mesma comunidade. Paulo aqui está falando que os dois eram membros, dando a entender que não houve nem mesmo um processo de disciplina para que a parte errada se arrependesse e reparasse o dano. E caso ele não se arrependesse, talvez aquele irmão, de fato, não fosse um irmão. Aí vocês lembram que a gente falou na semana passada sobre a autoridade declaratória da igreja? Se a igreja não afirma, se a parte que estava errada não se arrependesse, depois de todo o processo de confrontação em amor por algumas testemunhas, por toda a parte da igreja, ele continuasse se recusando a se arrepender, reconhecer o seu erro, a igreja já não podia mais afirmar que aquela pessoa era um cristão.
Esse é o processo de disciplina ensinado pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 18. E caso aquele processo tivesse que, de fato, ser levado ao tribunal, não eram mais dois crentes processando um ao outro, mas um crente, talvez processando um que se dizia crente, mas não era. Paulo não está falando aqui, meus irmãos, de um policiamento da vida alheia, de fuxico, mas a responsabilidade da igreja na vida comunitária, em todas as esferas da vida. Precisamos crer, de fato, que a igreja é uma comunidade onde Deus habita. Uma comunidade de santos. E, se necessário, nós precisamos servir uns aos outros na resolução de problemas dessa natureza também. Paulo pergunta, será que não há um sábio no meio de vocês? O que Paulo está falando aqui? Quando a gente olha para a lista dos dons que nós vemos no Novo Testamento, existe um dom específico que fala sobre palavra de sabedoria. Quando ele fala um sábio, ele usa a mesma palavra que a Bíblia usa no Novo Testamento para o dom de palavra de sabedoria. O que são os dons? É Deus equipando a igreja para nós servirmos uns aos outros. O dom ou os dons que eu possuo não são os mesmos que o Alan possui. Como a igreja é edificada? Eu colocando o meu dom a serviço do Alan, Alan colocando os dons dele a serviço, a meu serviço, e de toda a igreja, da mesma forma que o Otávio, a Ana Júlia. A gente estava conversando ontem, a Ana Júlia é super organizada, eu sou desorganizado. São características diferentes, e a igreja ela é assim. E a gente coloca os nossos dons, não só os nossos talentos, a serviço uns dos outros, para que toda a igreja seja edificada. E aquele que era sábio estava retendo o seu dom, o seu talento. E talvez aquele tribunal público estava acontecendo justamente porque os sábios daquela igreja estavam retendo algo que Deus deu para ser compartilhado. Por isso, Paulo ele fica indignado com a incapacidade da igreja em promover conciliação. Porque a palavra de sabedoria é um dom. E é algo para não simplesmente ficar retido. E ele fica indignado porque até mesmo na sociedade caída, existiam pessoas sábias, fruto da graça comum, que conseguiam mediar conflitos. Que se no mundo caído haviam pessoas com essa habilidade, como dentro da igreja não haveria sequer uma pessoa para tal atribuição. Mas Paulo fica indignado também por um segundo motivo, por causa da desonra da igreja. Paulo fala, nos versículos 7 e 8, sobre a desonra que isso traria para a igreja e, consequentemente, para o nome de Cristo. Paulo fala que a derrota daquela causa já havia ocorrido antes da sentença, que não haviam vencedores, que, independente do que o juiz determinasse, todos sairiam derrotados daquele tribunal. As duas partes, quem devia, quem precisava receber, a igreja e, consequentemente, o nome de Cristo. Aquela situação era uma grande desonra para a igreja. Paulo exorta a igreja para a falta de exercício dos dons. Paulo fala que aquela questão não deveria chegar àquelas consequências, porque até mesmo a sociedade caída possuía pessoas hábeis para mediar o conflito, quanto mais a igreja de Cristo. E o nome de Cristo estava sendo ridicularizado na sociedade por conta da omissão daqueles irmãos. Mas Paulo não para na indignação. Ele aponta uma solução. E primeiro ele expõe a solução para a resolução do conflito e reparação do dano, que aquela questão deveria ser mediada dentro da igreja, através de um irmão sábio. Ser sábio é diferente de ser bem instruído, de ser escolarizado. Uma das pessoas mais sábias que eu conheci foi o meu avô, que, se eu não me engano, não conseguiu concluir o ensino fundamental. Foi um diácono, serviu muitas igrejas, ajudou a plantar igrejas. Foi uma das pessoas mais sábias que eu conheci.
ele teve um câncer muito agressivo, e eu lembro que em nenhum momento ele murmurou e questionou aquele sofrimento. E muitas pessoas que iam lá visitá-lo saíam de lá consolados pelas palavras dele. Uma pessoa sábia, mas com muito pouca instrução. Porque sabedoria é um dom, e o Senhor dá livremente, como a própria palavra de Deus diz. É só pedir. E existe um dom específico para a palavra de sabedoria. Mas, ao mesmo tempo, eu já trabalhei com pessoas extremamente escolarizadas e instruídas, mas com uma completa falta de sabedoria. Paulo exorta aquela igreja para o exercício dos dons uns aos outros, e isso seria suficiente. E, nesse caso, o que a igreja precisava era de alguém com o dom de sabedoria, servindo aqueles irmãos que estavam naquela situação. Essa é a primeira solução que Paulo aponta. A segunda solução era assumir o prejuízo em nome de Cristo. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, que em questões como essa, o caminho seja sempre, não é isso que Paulo está querendo dizer, é você abrir mão do seu direito. O que Paulo está falando é que nós precisamos entender que é melhor perder dinheiro do que desonrar e trazer um escândalo para a igreja. Que caso não houvesse mediação, era melhor até mesmo abrir mão do que era de direito, para que o nome de Cristo não fosse ridicularizado na cidade. O que Paulo está falando é que ficar no prejuízo por amor a Cristo não é ser otário, falando na linguagem popular. Que em situações como essa, pode ser uma demonstração prática de amor a Deus. Que por amor a Cristo, muitas vezes nós podemos e devemos abrir mão de direitos. Que por amor a Cristo e a sua igreja, nós podemos e até mesmo devemos, em determinadas situações específicas, abrir mão de direitos. Foi interessante que eu, lendo um comentário do reverendo Augusto Nicodemos sobre esse texto, ele cita um caso que ele vivenciou na igreja, muito parecido, que a parte que estava errada não tinha como restituir. Ela reconhece que estava errada e não tinha como restituir a outra parte. E um grupo de irmãos da igreja se juntou, vendo que a parte errada estava de fato arrependida, mas usou aquele recurso por uma necessidade. Embora tenha adquirido aquele recurso de forma errada, mas usou por uma necessidade, um grupo de irmãos juntou e assumiu o prejuízo junto com aquele outro irmão. Pagou a dívida do outro irmão. E houve o quê? A conciliação entre as partes. Por isso, Paulo, então, ele lembra novamente a identidade dos santos. E como o nosso viver deve ser marcado. E por isso ele faz aquela lista de pecados. E aquela lista de pecados, meus irmãos, a gente não quer falar sobre uma falsa moralidade. É uma lista de pecados que, eventualmente, um cristão pode até cometer. O que Paulo está falando é que aqueles pecados jamais devem ser a marca, a característica do viver de alguém que se encontrou com Cristo. Como ele diz, não se enganem, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Paulo não está falando que um pecado específico dessa lista faz um cristão verdadeiro perder sua salvação, não é isso. Mas que um cristão verdadeiro não vive na prática dessas coisas de forma que isso seja a marca principal da sua vida. Ele fala que existem cristãos que, de fato, talvez lutem contra a avareza. Mas a avareza não pode ser a característica principal de um cristão. Ele diz que, por vezes, a gente pode ser tentado a pecar com a língua, em ser maldizente. Mas ser fofoqueiro não pode ser a marca principal de um cristão. Ele diz, inclusive, que alguém pode se converter, ser um cristão verdadeiro e lutar contra o desejo
por alguém do mesmo sexo. Que isso vai ser uma luta que ele vai carregar. Mas o que ele está falando é que viver nessa prática deliberadamente não é a marca de um cristão verdadeiro. Da mesma forma que, às vezes, homens que antes de se converter eram acostumados a se relacionar com várias mulheres e depois de se converter, vai lutar a vida toda para se manter fiel, mas pelo poder do Espírito ele vai vencer essa batalha, mas vai ser uma luta constante. Mas aqueles que vivem nessas práticas, de modo que essas práticas marcam a sua vida. Aí ele lista aqui ladrões, avarentos, maldizentes. São características de quem vive assim, daqueles que não se encontraram com Cristo. E ele inclui nessa lista também, como a injustiça, no caso aqui, aquele que devia e não pagava. Na linguagem popular, o famoso caloteiro. Aquele que aproveita dos outros deliberadamente para levar vantagem sobre tudo e sobre todos. Mesmo que na nossa cultura, aquele que leva vantagem sobre tudo e sobre todos, seja chamado como esperto. Aquilo que a cultura às vezes chama de esperto, vê como virtude, Deus chama de pecado. Paulo está apresentando as características daqueles que não vão herdar o reino dos céus. Há cristãos verdadeiros que lutam contra a prática de pecados como esses que ele listou. Mas há uma luta constante, há uma inconformação e uma consciência do pecado. Por isso eu queria refletir com vocês o seguinte: quantas vezes levamos ao tribunal público os nossos irmãos? Aí talvez você pense assim, mas eu nunca processei nenhum irmão meu da igreja. E se eu levei também, não era tão público assim, ninguém viu, né? Não era como o tribunal daquela época, então eu estou isento desse desafio. É um problema que não acontece nos dias de hoje, porque o tribunal lá de Corinto existia características específicas que não refletem as características dos tribunais dos dias de hoje. Será? Talvez o maior tribunal público dos dias de hoje e o tribunal mais injusto que existe hoje em dia são as redes sociais. Quantas vezes nós somos tentados a expor um conflito, mesmo sem citar nomes? Só que quem está lendo te conhece, todo mundo sabe do que se trata. Expor nas redes sociais um conflito que você se recusou a resolver pessoalmente, que você se recusou a buscar ajuda na comunidade local, mediado por um irmão sábio, para que aquela questão fosse resolvida. Até que ponto nós estamos também dispostos a perder por causa do Evangelho? A gente tem dificuldade, às vezes, de entregar até mesmo aquilo que não é nosso. Quando nós falamos de contribuição, de dízimos, nós entendemos que não é um objeto de barganha, nós não fazemos desafios aqui, entendemos que o dízimo não pode ser um peso na vida dos irmãos. Mas quantas vezes nós usamos desculpas para deixar de exercer a generosidade por aquilo que não é nosso, é uma pequena parte de tudo que Deus nos dá. Quanto mais sofrer um prejuízo, perder algo que é nosso de direito, por causa do Evangelho. Mesmo que a gente não tenha vivido uma situação especificamente igual a essa, nós também somos tentados, muitas vezes, a nunca querer perder por causa do Evangelho. E também somos tentados, muitas das vezes, a colocar nossos irmãos num tribunal público e injusto. Às vezes nas redes sociais, às vezes em determinada instituição que a gente faz parte, no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade. Esse texto também, meus irmãos, ele fala especificamente de litígios pessoais. Ele não está falando de crimes. Como eu disse, o tribunal que julgava crimes era o Tribunal de Roma. Por exemplo, aqui, Paulo não está falando que um caso de agressão dentro da igreja pode ser mediado por um irmão sábio.
Quando a gente fala de um crime, a gente lembra de Romanos 13, sobre a autoridade do Estado para punir aqueles que cometem crimes. Então, se o marido agride a esposa dentro da igreja, de forma violenta, aí não é mediação, aí é denúncia, delegacia, cadeia. Se é um caso de abuso dentro da igreja, isso não se aplica o que Paulo está falando, até porque problemas dessa natureza iam direto para Roma. O texto não está falando isso. Não é também a igreja, quando se trata de crimes, a igreja não é uma comunidade paralela que não está debaixo das leis. Que o próprio Senhor Deus delegou ao Estado para ser autoridade para punir aqueles que erram. A igreja não tem autonomia para tratar crimes somente na sua esfera. Eu não estou falando que alguém que comete um crime contra o outro não pode se arrepender de fato e o evangelho transformar a ponto de trazer uma reconciliação, mas todos nós somos, sim, responsáveis por aquilo que nós fazemos. A Bíblia não está falando que irmãos, que crentes que cometem crimes como, por exemplo, de corrupção, eles podem ser absolvidos simplesmente num tribunal fechado, numa conciliação, numa mediação dentro da igreja. Mas o que Paulo está falando aqui é que casos como esse descrito, questões que podem ser resolvidas, nós, como comunidade de Deus, precisamos ter a capacidade de promover a conciliação. Que casos como esse, a falta de arrependimento da parte que está errada, pode demonstrar uma falta de conversão. E precisa sim ser disciplinado. Não mais considerando o irmão, se for o caso, para que a briga judicial não seja uma desonra para o evangelho. Nesse caso, a igreja ela não se omitiu. Talvez a igreja estava até mesmo detectando que aquela causa, quando há uma mediação da igreja e não há arrependimento, essa causa, então, se torna algo de um crente contra alguém que se dizia crente e não era. Mas, ao mesmo tempo, o crente ele deve ter a sensibilidade para compreender até que ponto vale a pena esse processo. Se aquela ação vai causar mais dano à igreja ou à sua conta bancária. Algumas pessoas falam que o órgão mais sensível do ser humano é a carteira. E às vezes nós, de fato, somos dirigidos por aquilo que nós temos, pelo dinheiro. Tanto que a própria Bíblia, o próprio Senhor Jesus fala que é impossível servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Em algumas versões vai falar mamon. O dinheiro nós precisamos, né, como diz uma música popular, a gente precisa dizer para ele pelo menos uma vez quem é dono de quem. Porque quando nós somos dirigidos pelo dinheiro, nós não temos o dinheiro, é o dinheiro que nos tem. Mas que da mesma forma, a igreja, por ser uma comunidade, uma família de pessoas que se amam e servem uma a outra, em determinadas situações ela pode se envolver diretamente na reparação do dano, como esse caso que eu citei aqui. O conjunto de pessoas que compõem a igreja, que compõem uma igreja local como essa, deve estar centrado em Jesus Cristo. Nós estamos limitados a um compromisso visível e precisamos seguir esse compromisso. O pecado está presente e ainda estará presente na vida de todo crente e na vida da igreja. O pecado impenitente, porém, esse sim deve cessar. Vai ser uma luta a ser enfrentada. A gente vai sim se sentir desencorajado. De tempos em tempos a gente vai se sentir cansado. Isso vai acontecer. Em alguns momentos, você pode até mesmo ser ferido e envergonhado por causa do pecado. Mas ser governado pelo pecado, de modo que esse comportamento nos caracterize, isso não pode ser uma realidade na nossa vida. Um dos aspectos do amor de Deus é exatamente esse, o ódio ao pecado. Mas quando a gente olha para esse texto, que a gente vê que houve um milagre da graça de Deus no inferno moral
que a cidade de Corinto se enfrentava. Paulo chama aquelas pessoas de irmãos. Paulo chama aquelas pessoas de irmãos pelo menos 20 vezes em toda a carta. Paulo chama aqueles irmãos repetidamente de santos. Mas quando a gente começa a ler essa carta, a gente começa a pensar o seguinte: será que esse povo era crente mesmo? Será que esse povo era convertido de verdade? Paulo tem o cuidado de chamá-los mais de 20 vezes de irmãos. Paulo tem o cuidado de se referir a eles como santos. Paulo dá esse testemunho. Quando ele diz: tais foste algum de vós, injustos, impuros, idólatras, larápios, avarentos, beberrões, maldizentes. Porém, Paulo acrescenta: houve um momento em que Jesus transformou a vida de vocês e vocês foram mudados. Houve um momento que Jesus transformou a minha vida, transformou a vida de muitos aqui, e talvez esteja querendo transformar a vida de você que está aqui hoje pela primeira vez. E nós somos mudados. Nós continuamos lutando contra o pecado, mas nós não somos mais governados por ele. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua bondade. Te agradecemos pelo teu poder que atua em nós. E te pedimos que o Senhor possa governar, dirigir a nossa vida. Que possamos ser dirigidos não pelo pecado, mas pelo teu evangelho. Compreendendo a nossa nova identidade em Cristo. Que somos parte da tua família. Que fazemos parte da comunidade onde o Senhor habita. E por isso eu te peço que o Senhor abra corações e mentes nessa noite para compreender que em Cristo nós seremos absolvidos, ou melhor, já fomos absolvidos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande amor por cada um de nós. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.